Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O Banco Mundial divulgou um relatório que defende que os governos e a comunidade internacional realizem investimentos na prevenção para controlar doenças e evitar que se tornem pandemias, deixando de lado a abordagem baseada em contenção e controle após o surgimento de uma doença. De acordo com o Banco Mundial, 75% das doenças infecciosas emergentes resultaram do maior contato entre animais e pessoas, provocando mais de 1 bilhão de contaminações em humanos e mais de 1 milhão de mortes a cada ano, intensificado ainda pelo maior movimento de pessoas e bens pelo mundo, fazendo essas doenças se espalharem. A China desenvolveu pela primeira vez um imunizante inalável contra a Covid-19. A vacina está sendo oferecida gratuitamente como dose de reforço para pessoas previamente vacinadas. Os cientistas esperam que essas vacinas inaláveis pela boca e sem agulhas tornem a vacinação mais acessível em países com sistemas de saúde frágeis pela fácil administração do imunizante. A eficácia da vacina ainda não foi totalmente explorada, já que ela desencadeou uma resposta imune em pessoas que haviam recebido anteriormente 2 doses de outros imunizantes. Para especialistas, um bom resultado da vacina oral depende do tamanho dessas gotículas, pois sua inalação pode afastar o vírus antes que ele atinja o resto do sistema respiratório. O mundo vive sua primeira crise de energia global. Em uma cidade da Grécia, a prefeitura está realizando a distribuição de lenha para que a população possa se aquecer no inverno sem depender da energia. A declaração do chefe da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, mostra que a dificuldade na produção dos mercados de gás natural liquefeito em todo o mundo e a redução do fornecimento de grandes produtores de petróleo colocaram o mundo inteiro nessa situação. Parte disso se deve ao aumento das importações de GNL para a Europa em meio à crise da Ucrânia. O aumento dos preços globais de várias fontes de energia, incluindo petróleo, gás natural e carvão, estão prejudicando os consumidores, ao mesmo tempo em que eles já lidam com a crescente inflação de alimentos e serviços. Os altos preços e a possibilidade de um racionamento de energia ligaram um alerta para os consumidores europeus, que se preparam para entrar no inverno no hemisfério norte. A situação é tão complicada que autoridades políticas de uma cidade da Grécia, a cerca de 20 quilômetros do centro de Atenas, começaram a distribuir lenha gratuita para os seus habitantes, para ajudar a enfrentar o frio. A iniciativa da Prefeitura de Glifada começou 15 dias atrás, com a distribuição 2 vezes por semana. Pelo menos 3.000 famílias da cidade já foram beneficiadas e 14.000 pessoas se inscreveram por meio de uma plataforma criada pela Prefeitura da cidade. Os preços do gás natural aumentaram 332% no mês passado e com a chegada iminente do inverno, muitos gregos temem não conseguir aquecer suas casas. Além da crise de energia, o país está há 6 meses sofrendo com uma inflação que supera os 10%. Um relatório publicado pelo Greenpeace afirma que as taxas de reciclagem de plástico nos Estados Unidos estão em queda, enquanto a produção do material aumenta. O grupo de ativistas classificou como um mito as alegações da indústria sobre a criação de uma economia circular e eficiente para o produto. De acordo com o texto, as residências americanas geraram 51 milhões de toneladas de resíduos plásticos em 2021, dos quais apenas 2,4 milhões de toneladas foram recicladas. A tendência é de queda, em particular desde que a China parou de aceitar os resíduos plásticos do Ocidente em 2018 e, ao mesmo tempo, de reciclar parte deles. Além disso, os preços da produção de plástico estão em baixa devido a uma indústria em rápido desenvolvimento. De acordo com o Greenpeace, a maioria dos 375 centros de recuperação de materiais dos Estados Unidos aceita apenas 2 tipos de plásticos. O primeiro é o polietileno tereftalato, o famoso PET, muito utilizado para garrafas de água e refrigerante, e o segundo é o polietileno de alta densidade, PEAD, usado, por exemplo, para produtos de limpeza. O relatório afirma que os 2 tipos registraram taxas de renovação de 20% e 10%, respectivamente, índices menores que o da pesquisa anterior nos Estados Unidos, em 2020. De acordo com o documento da ONG, a reciclagem de plásticos não funciona por algumas razões. Uma delas é a quantidade de resíduos plásticos, que torna extremamente difícil o recolhimento dos materiais. Além disso,
o próprio processo de reciclagem do plástico é prejudicial ao meio ambiente, porque expõe os trabalhadores a produtos químicos tóxicos e gera microplásticos. Outra razão que impede uma maior reciclagem é o preço. O Greenpeace destaca que os novos plásticos competem diretamente com os reciclados e são muito mais baratos de produzir, além de serem de melhor qualidade. A árida tríplice fronteira entre Chile, Argentina e Bolívia armazena em depósitos de sal 56% dos recursos de lítio identificados no mundo, o cobiçado metal alcalino que dá vida a celulares, computadores e automóveis. Após a disparada do preço, o chamado ouro branco ou petróleo do século XXI é motivo de esperança, mas também medo na região. Dessas enormes piscinas no Salar do Atacama, um deserto de sal no Chile, saíram 26% da produção mundial de lítio em 2021. No Chile, onde o lítio é extraído desde 1984, o processo ocorre mais rapidamente do que nos países vizinhos, porque a baixa precipitação e a radiação solar extrema aceleram a evaporação. Os direitos de exploração estão nas mãos da americana Albemarle e da chilena SQM, que pagam royalties de até 40% sobre as vendas, além de cifras milionárias às comunidades do entorno. No primeiro semestre deste ano, a arrecadação do lítio superou a do cobre. O metal é chamado de ouro branco ou petróleo do século XXI. O preço da tonelada foi de $5.700 em novembro de 2020 para $60.500 em setembro passado, em grande parte graças ao boom dos veículos elétricos. Do outro lado da Pura Andina, salinas das províncias argentinas de Jujuy, Salta e Catamarca abrigam o segundo maior depósito de lixo do mundo. Com poucas restrições à exploração, a Argentina é o quarto maior produtor mundial do metal, com 2 minas. Mas em Salinas Grandes, região desértica entre Salta e Jujuy, os moradores expulsaram 2 mineradoras que pretendiam se estabelecer na área em 2019. Cada fábrica de lítio consome milhões de litros de água por dia. A cerca de 300 quilômetros ao norte de Jujuy, o deserto de sal de Uyuni, na Bolívia, contém mais lítio do que qualquer outro, 1/4 dos recursos identificados na Terra. Mas a Bolívia ainda não produz o metal alcalino em escala industrial e a prosperidade não chegou a Rio Grande. Apesar das diferenças, os 3 países pretendem expandir e começar a fabricar baterias. Enquanto isso, o Hotel Lithium permanece vazio e as comunidades das salinas estão em pé de guerra por água. E olha só, o número de casos de ataques de ativistas tem se tornado frequente. Um quadro de Monet e uma estátua de cera do rei Charles III foram os alvos das ações. Quando a obra de Van Gogh, chamada de Girassóis, foi atacada na Galeria Nacional de Londres com sopa de tomate, o grupo de ativistas, conhecido como Just Stop Oil, vem realizando novas manifestações pelo Reino Unido. Postou diversos vídeos em que os manifestantes pulverizaram tinta laranja nas vitrines de lojas luxuosas localizadas no centro de Londres como forma de protesto. 2 ativistas do grupo britânico cobriram uma estátua de cera do rei Charles III com bolo de chocolate. As pessoas subiram ao estrado, onde as estátuas de Charles, da rainha Camila, do príncipe William e a princesa Catherine estavam e começaram o ataque. A ação foi filmada e postada nas redes sociais do movimento. Já na Alemanha, o artista atacado foi Claude Monet. Os manifestantes alemães pertencentes ao grupo chamado de Última Geração jogaram purê de batatas na pintura denominada de Pilha, que estava sendo exposta no Museu Barberini de Potsdam. O grupo afirmou que a pintura tem um valor estimado de 111 milhões de dólares, cerca de 550 milhões de reais, e que poderia ser utilizado de diversas formas para ajudar o planeta. De acordo com o Museu Alemão, a pintura foi protegida por vidro e cuidadosamente selada. Portanto, nenhum líquido pôde penetrar e a pintura em si permaneceu ilesa. Os ativistas foram levados sob custódia. A onda de ataques pode se espalhar por toda a Europa. Isso porque os grupos aliados do Just Stop Oil e ao grupo Última Geração, localizados em outros países, também podem intensificar os protestos.
O motivo principal é a aproximação da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizado no Egito no dia 6 de novembro. O emir do Catar denunciou uma campanha sem precedentes de críticas ao país desde sua nomeação como sede da Copa do Mundo de Futebol. O evento começa em menos de um mês. Uma campanha sem precedentes de críticas contra o Catar. A FIFA concedeu a Copa do Mundo ao Catar após um controverso processo de seleção em 2010. Desde então, o país do Golfo tem enfrentado inúmeras críticas pelo tratamento dos trabalhadores migrantes e pela situação dos direitos das mulheres. Esta semana, o governo reagiu com indignação a um relatório da ONG Human Rights Watch, que acusou a polícia de deter arbitrariamente e abusar de membros da comunidade antes da Copa do Mundo. Espera-se que o torneio de 29 dias atraia mais de 1 milhão de torcedores estrangeiros para esta pequena península rica em gás, com menos de 3 milhões de habitantes. O emir afirmou que será um grande teste para um país do tamanho do Catar, que, disse, impressiona o mundo inteiro com o que já conquistou. A grande maioria dos países não cumpriu a promessa de intensificar ações para combater as mudanças climáticas. O alerta foi feito pela ONU. O alerta foi feito por ocasião da publicação de um resumo dos últimos compromissos dos países signatários do Acordo de Paris, a menos de 2 semanas do início da Conferência Mundial sobre o Clima, COP27. A soma dos compromissos das 193 partes no acordo pode, ao contrário, colocar o mundo no caminho de um aquecimento de 2,5 graus Celsius até o fim do século. Na COP26, em Glasgow, em 2021, os signatários do acordo se comprometeram com uma revisão anual dos compromissos em termos de controle de emissões, chamados de Contribuição Determinada a Nível Nacional, NDC. Porém, apenas 24 países apresentaram NDC novas ou revisadas até a data limite de 23 de setembro, a tempo da inclusão na COP27, que vai acontecer de 6 a 18 de novembro no Egito. A ONU afirmou que, para manter vivo o objetivo, os governos devem reforçar os planos agora e colocá-los em prática nos próximos 8 anos. Especialistas das Nações Unidas afirmam que as emissões mundiais devem registrar uma queda de 45% até 2030 na comparação com os níveis de 2010 para que o objetivo seja alcançado. Uma empresa francesa de energia anunciou novos investimentos em energias renováveis aqui no Brasil. Vamos conferir. A companhia informou em comunicado que pagou 550 milhões de dólares e um preço adicional de até 30 milhões de dólares para adquirir 34% da nova empresa conjunta. A Casa dos Ventos já explora energia eólica com uma capacidade de 700 megawatts, o que vai fazer parte do portfólio da nova empresa. Além disso, outros parques de geração de energia estão em construção para uma capacidade total de 1 gigawatt, assim como projetos em desenvolvimento em estado avançado para 2,8 gigawatts em energia eólica e 1,6 gigawatts em energia solar. O diretor do grupo francês afirmou que, com a transação, a Total Energies assume um papel de protagonismo no mercado brasileiro das energias renováveis. O Grupo Total prometeu, ao adicionar Energies ao nome em 2021, que diversificaria a produção e alcançaria 100 gigawatts em energias renováveis até 2030, mas a política para o meio ambiente da empresa ainda é alvo de muitas críticas. No fim de setembro, a empresa anunciou um investimento de $1 bilhão adicionais e, ao mesmo tempo, recompensou os acionistas com bilhões de dólares em um momento de greve nas refinarias na França por pedido de aumentos de salários. E olha só, uma empresa norte-americana planeja construir e pôr no mercado 250 táxis aéreos elétricos até 2025. A líder do segmento de elétricas de decolagem e pousos verticais disse que pretende aumentar sua produção e se consolidar no mercado até chegar a produzir 2.000 aeronaves por ano. A ideia inicial é que a aeronave seja liberada para voos com 4 passageiros além do piloto até o ano de 2024. No momento, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos está em processo de elaboração de regras para a certificação dessas aeronaves. Uma vez certificada, a aeronave elétrica de decolagem e aterrissagem vertical da startup com sede na Califórnia competirá com dezenas de outros desenvolvedores de aeronaves. Apesar do otimismo, o setor ainda enfrenta alguns desafios para conseguir a liberação para voar, como, por exemplo,
o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de tráfego aéreo adequado e melhorias na tecnologia de baterias. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!